Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro ainda mais você enquanto dorme, no aconchego do nosso calor. Paranauê, Paranauê. Oiê, maior é Deus. Oiê, maior é Deus que desceu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. Na roda da capoeira, grande inteiro sou eu, camarada. Oiê, viva a pastinha. Oiê, viva a pastinha, camarada. Genésio meio quilo. Deu meio quilo, camarada. Fala, mestre. Genésio Lemos Couto, mestre Genésio meio quilo, aluno de mestre Pastinha. A palavra está com o senhor, mestre. Mestre, prazer imenso estar aqui com você no seu canal. Quero lhe agradecer essa lembrança, está bem? E eu vou dizer às pessoas que lhe acompanham por que eu estou aqui. Que é não cair de paraquedas. Estou aqui porque quase que eu nasci já dentro da Capoeira Angola. Comecei com 8 anos de idade, em 1961. Agora, eu não posso deixar de dizer que quem me levou para a Academia do Mestre Pastinha foi meu irmão de sangue, meu irmão de tudo, Gildo Lemos Couto, o mestre Gildo Alfinete. Gildo Alfinete chegou em casa, disse que estava jogando capoeira. Meu pai, você está louco? Você jogar capoeira? E capoeira ainda era uma coisa de negro. Eu não gosto de dizer preto, não, eu gosto de dizer negro, porque em Angola eu fui dizer preto e o angolano me disse assim, eu não sou cor, eu sou raça, então eu sou negro. Então meu pai chegou e disse assim, olha, você é uma coisa de negro e uma coisa de cais lá do Porto de Salvador, saia dessa. Eu falei, não, meu pai, eu vou. E quem me levou para capoeira foi o Dr. Comenero. Era um médico espanhol que morava perto da gente, levou meu irmão. E meu irmão começou a me treinar em casa aos 8 anos de idade. E ele fazia com que segunda, quarta e sexta, nada mais, nada menos, que quem me treinava era João Grande, João Pequeno, que ia na minha casa, porque meu pai não deixava eu ir para a academia ainda, eu estava muito jovem, muito criança, aliás. Mestre Albertino da Hora, e às vezes João Pequeno era o que menos ia, mas João Grande sempre estava no final de tarde, depois que eu fazia meu dever de casa da escola, vinha Gaguinho Barman, também me treinava, Valdomiro da hora também me treinava. Quando eu peguei corpo, agora você está pronto para ir para a academia do Mestre Pastinha, no Pelourinho, no Casarão 19. Aí eu comecei terças, quintas e o domingo era com o Mestre Pastinha e todos os contramestres que ele tinha e todos os alunos que ele tinha. Então o mestre Biro disse assim, eu fui da Capoeira Angola do tempo das lendas de Gildo Alfinete, Roberto Satanás, Genésio meio quilo, e nessa época eu era menino, já jogava. E o seguinte, e nos domingos nós tínhamos a roda. Antes de começar a roda, Mestre Pastinha sentava na janela do Pelourinho. Aqui era a posição dele, aqui estava o Pelourinho aqui, ele sentava na janela, nós sentávamos em volta dele. Ele aí falava de mandinga. Ele falava das coisas hoje que os mestres às vezes estão esquecendo.
não é somente o corporal, é a mandinga. Capoeirista que é capoeirista não diz que é capoeirista. Deixa levar. E ele ensinava isso. Ensinava as maldades da mandinga, que eu não vou dizer, porque quem não aprendeu não vai aprender nunca. Dizia as mandingas que tinha, e o mestre Pastinha usava sempre um guarda-chuva. Fizesse chuva, ele sempre estava com o guarda-chuva dele. E era uma mandinga dele também, isso aí. Né? E já com 73, 75 anos, continuava com o guarda-chuva dele. Mas sempre foi assim. E aí eu tinha... Começava, Mestre Pastinha jogava com Gildo Alfinete, João Pequeno, nessa ordem. João Grande, terminava a roda com Genésio Meio Quilo. E Genésio Meio Quilo, isso a academia, esse era o momento que a academia de Pastinha abria para os turistas do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, todo. Era o pessoal apinhado em volta dos bancos da academia para assistir a gente. E nessa labuta eu já tinha 11 anos, 12 anos, 13 anos. Aos 13 anos, teve um episódio com o mestre Pastinha, que ele dava de 25 a 40 rabos de arraia seguido. E a pessoa ia saindo. Eu, não foi mandinga, foi na minha inocência da criança, entre um rabo de arraia dele e outro, eu dei um. E pegou na boca dele. E quebrou os lábios dele. Ele aí, parou a bateria. Eu disse assim, porra, eu não disse ferrado, eu disse outra coisa mesmo, né? Tô ferrado. Ele aí chegou de onde mim, ele me pegou aqui e me carregou, porque ele era baixinho, né? Com a cintura, ele me suspendeu e disse, a partir de hoje, Genésio é contramestre. E cuspiu no meio do salão, a potoca de sangue, assim, cuspiu. E voltou a bateria, nós começamos a jogar, eu não jogava, ali eu já não estava mais jogando, estava suando frio, sei lá, não absorvi a tamanha da responsabilidade que ele deu, é contramestre a partir de hoje, e me batizou na frente de milhares não, mas dezenas de pessoas e toda a academia, e daí eu não só passei a ser contramestre, como todos usavam a camisa da SECA, do Centro Esportivo de Capoeira Angola, amarela e preta. No vídeo que você vai mostrar aí, na hora que eu falar isso, você vai ver Gildo Alfinete. Esse vídeo que você está vendo aí, é exatamente isso aí, vai estar a camisa do SECA. Todos jogavam com a camisa do SECA e eu não. Eu tinha um paletó igual ao mestre Pastinha. Era um paletó amarelo com a gola preta. E daí, eu, além de ser contramestre, passei a ser um mascote símbolo com ele, onde tem essa fotografia aí memorável, tem uma fotografia minha memorável que está no Pelourinho, eu dando uma bênção nele no Pelourinho, jogando com ele. Mas foi uma bênção que eu dou nele, e ele segura um pouco com a mão, ali foi mais uma pose para uma fotografia. E aí daí eu passei a conhecer também regional, que eu fiz um amigo na regional, mestre Camisa Roxa. Às vezes, mestre Camisa Roxa tinha um grupo folclórico chamado Viva Bahia, e meu irmão, depois, Gildo Alfinete, criou um grupo folclórico chamado Gangazumba. Depois você procura aí essa tradução do que é. E o Gangazumba, a gente foi o primeiro grupo a jogar capoeira falada, narrada, quero dizer. Onde ele contava como foi que a capoeira nascia com os escravos, o momento da perseguição política, perseguição com os escravos, e depois, já em 64, na época da ditadura, ainda a perseguição.
E daí, Genésio Meio Quilo começou a participar de vários eventos, Camisa Roxa, toda vez que eu estava no teatro, ele me... Igual, eu me lembro hoje, às vezes tem um cantor em um show de outro, né? E ele chama para dar uma palhinha lá em cima, e Camisa sempre me chamava para eu jogar com ele. Nessa época era Pezinho, era também um capoeirista da regional, que eu jogava muito com ele também. Nessa hora eu não jogava, não era Angola, eu jogava a regional. E isso foi tomando forma, até que um dia também, essa tomando forma e criando um pouco de fama. Eu fui convidado para fazer uma peça escrita por Vinícius de Moraes e Toquinho, lá na Bahia. Onde Vinícius de Moraes estava escrevendo uma peça chamada Pé de Vento. E o Pé de Vento era um menino de rua. E olha só, ele não queria um menino de rua negro. Por que o menino de rua tem que ser negro? Eu quero um menino de rua branco e que lute capoeira. Aí tinha um cantor chamado Edir Star, e ele aí, esse foi bem na época dos Secos e Molhados, onde Ney Matogrosso despontava, e ele dizia assim, então só pode ser Genésio Meio Quilo, vou trazer Genésio Meio Quilo aqui para você ver. E aí eu tive o contato com o Vinícius e Toquinho nessa época em Itapuã, onde ele fez aquela música Calção de Banho de Itapuã. Bom, gente, essa é um pouco dessa história inicial do porquê que eu estou aqui e que o Mestre Curió me dá esse prazer imenso de me chamar aqui para o canal dele e contar essa história para vocês e outras que possam vir ao longo da nossa conversa. Com você, mestre. Muito bom, muito bom. É muita informação, né? A gente tem muito aí no mundo, no universo da capoeira, fotos, né? Tanto de Bimba como Pastinha e outros mestres mais antigos. Tem umas fotos de Pastinha que ele está sempre com alguns alunos, algumas mulheres que surgiram algumas fotos, né? Outras até recentemente. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a mulher na capoeira, na época do Pastinha, na academia do Pastinha, como que era essa participação, como que era a mulher nessa época na academia de Mestre Pastinha. Linda, você é maravilhosa, sou seu fã, lhe vejo todos os vídeos, mostra a minha esposa, mostra meu neto, você aqui em casa é conhecidíssima, tá bom? Olha, a questão das mulheres, eu, para ser sincero, na minha época, eu nunca vi mulher na capoeira. Mas a primeira que eu tenho registro de uma mulher na capoeira foi Celinha, que era vizinha à academia de Mestre Pastinha, quando era em Brotas, um bairro em Salvador. Depois ele foi para o Pelourinho, onde foi até a morte dele. Com relação às mulheres na capoeira, quem me proporcionou uma grande oportunidade foi Mestre Camisa Roxa. Tinha um colégio na Bahia, ICEA, era um colégio de normalistas, de professoras, curso médio. E Camisa Roxa estava indo para Paris, na década de 60. Na década de 60, sim, com certeza. E ele ia levar, ele tinha um número reduzido para levar de pessoas. E ele começou a ensinar os primeiros passos de capoeira às meninas que dançavam o samba de roda e também dançava e fazia maculelê. E ela queria ensinar capoeira porque ela entrava como figurante na capoeira. E ele me chamou porque ainda para capoeira a mulher ainda era uma inovação e uma agressão fenomenal ainda as mulheres participando da capoeira, principalmente a abertura de perna, né? A boca de siri que tinha que ser dada, o zaú, tudo aquilo assustava. E aí Camisa Roxa falou com meu irmão Gildo Alfinete e eu comecei a treinar elas, o ICEA, a essas meninas que foram para Paris. E depois de 25 anos, você tem uma ideia, de 20 anos, eu encontrei Mestre Camisa Roxa no espaço do teatro Georges Pompidou, em Paris. Eu já não era mais menino, já um executivo, e aí pedi a ele para jogar capoeira. Cheguei, mestre, deixa eu dar uma jogada aí. Claro que ele não me reconheceu, ele me viu com 14 anos, 15 anos.
E aí disse, cara, aqui não é para turista, não. Não é para turista, não. Não dá para você jogar, não. Eu digo, mestre, deixa eu jogar aí, mestre camisa roxa. Ele fez, como é que você sabe meu nome? Aí eu sei seu nome, deixa eu jogar. Ele disse, não, para aqui não é para turista. Eu digo, e se eu disser quem eu sou, você deixa eu jogar? Ele fez, quem é você? Eu digo, eu sou Genésio Mequilo. Porra, então vamos jogar nós dois agora. Você cresceu? Porra, você ficou velho? Ficou velho? Não, eu fiquei adulto, né? Então, joguei com ele no Jorge Pompidou, o pessoal jogou dinheiro. Aí eu depois, mestre, posso pegar o dinheiro no chapéu? Aí ele fez, não, você tá de turista, pai, não precisa disso não, deixa aqui comigo, brincando, sacaneando, né? Então, foi a última vez que eu vi ele em 1991, mestre camisa roxa. Foi nesse encontro que eu tive com ele no Jorge Pompidou, em Paris. E essa foi a trajetória que eu vi das mulheres, e hoje nós temos aí mestras já em todo o Brasil. Eu assisti um documentário essa semana das mulheres, como cresceram na capoeira e como joga duro elas têm. Não é todo mundo que vai ali, não. Na Mandiga não é muita gente que não vai ali, não. Elas estão muito bem e, como sempre, as mulheres ocupam seus espaços muito bem feitos. A gente sabe muito mesmo que esse cenário, né, antigamente, para a mulher na capoeira era um pouco difícil, porque os mestres, né, hoje ainda tem um pouco, não dá muita oportunidade, né? Tem aquela ideia de não passar o berimbau, tem muito isso, né, que a gente foi devagarinho, a gente foi tirando um pouco essa ideia do pessoal mais antigo e tal, né? Minha esposa mesmo, a Mariposa, ela tem, na faculdade que ela fez, né, tem uma pesquisa muito legal sobre a mulher na capoeira. Então, a gente tem no universo da capoeira muitas mestras, né, que tem um legado muito forte, né? Então, eu acredito que nessa época era um pouco difícil, não é? Mas estamos aí, tem muita mulher com trabalho excelente aí, né? Agora, mestre, é o seguinte, nós capoeiristas somos lentos na transformação e na readaptação para isso. Agora, também somos rápidos para esquecer também a base de que tudo isso aconteceu. Tá certo? Hoje a gente não vê uma roda a mais para brincar, que bota o dinheiro no lenço e joga para pegar com a boca. Onde se obedece quando encosta o pé no lenço, não se pode fazer. Isso a gente fazia muito, jogava muito. E João Grande era o campeão, né, de jogar o lenço e ele pegar o lenço com a boca no meio do jogo, né? As formaturas avançou em algumas coisas, mas perderam algumas coisas da tradição, tá certo? Outra coisa, um angoleiro que é angoleiro não sai do pé do berimbau, não entra jogando, sai do pé do berimbau para poder pedir as proteções a axé e aqui o santo dele. E hoje a gente já vê as pessoas indo jogar, mas não, tem um ritual antes. Porque a capoeira não pode ser considerada como luta somente. É luta, é dança, é cultura e é expressão corporal. E, acima de tudo, é disciplina. Então, quando eu vejo a capoeira violenta, de porrada é para ser dada na hora certa e no momento certo. Quando você cansar o adversário. Mas num jogo bonito, num jogo de treino, não é assim. Então, essa disciplina, eu não posso dizer que isso é generalizado a alguns focos, tá certo? Nada disso é generalizado, tá? E não é para criar polêmica, não. Mas as tradições têm que ser mantidas, as raízes têm que ser mantidas. Eu tive em Angola, eu treinei os meninos de rua em um programa do Salesiano Dom Bosco. Isso está até no meu livro, que eu escrevi, da vida executiva, não de capoeira. Mas como nenhum homem pode deixar de ser voluntário social para fazer o próximo crescer ou amenizar a dor do próximo, eu dava a minha contribuição. Já trabalhava como executivo em Angola e por assim, vamos dizer assim, o destino, acho que Deus, eu não fui para Angola para jogar capoeira, eu fui para Angola para trabalhar. E fui para Angola
no pós-guerra, em 2003. Eu tive um erro. Eu cheguei lá lúdico, por Capoeira Angola, aqui é o berço, aqui, quer dizer, aqui nasceu a ginga, nasceu o berimbau, nasceu a música, nasceu a inspiração, mas a capoeira é nossa, brasileira. Ela foi desenvolvida como capoeira aqui, por uma necessidade. E aí eu fui com essa coisa lúdica. Os angolanos não queriam ser coisa lúdica. Queria que você capacitasse ele, e eu aceito, eu pago vir desenvolver a gente num pós-guerra, mas eu tenho pressa, eu quero retomar o crescimento, porque o meu país é rico da natureza. Meu país tem água, que a África é escassa, tem petróleo, tem diamante e tem uma gente maravilhosa. Tanto é que eles, quando vieram ao Brasil, eram os bantos, né, que tanta influência teve em certas regiões do Brasil. Então, eu fui com essa coisa lúdica e mudei a sintonia rapidamente. Eu vim para aqui para qualificar pessoas. Minha área executiva é a área de recursos humanos e planejamento, e eu fui para isso. Aí me foquei, mas eu acho que o dedo de Deus, um destino, fez com que os padres salesianos precisassem de motivar os meninos de rua a irem para a escola e participar de um processo de educação. Na Lixeira, quem conhece Angola sabe onde é a Lixeira, onde era o mercado do Roque Santeiro, o maior mercado de céu aberto do mundo. E tinha Lixeira, era um aterro sanitário, os meninos estavam ali, os padres salesianos chamaram, e eles jogavam capoeira, tudo errado. Dava os golpes isolados, mas sem olhar adversário. Era a destreza que a natureza deu a ele. Um birimbau era um cabo de vassoura tentado envergar com um arame normal, e uma lata de leite era cabaça. Eu achei aqui, fiquei estarrecido com aqueles. Eles tiravam o som deles, tá certo? Tiravam. A voz suplantava tudo. Aí, eu pedi auxílio à empresa, nós formamos, demos estrutura, levamos birimbau do Brasil, a camiseta, a calça solta da capoeira, levamos, fizemos um padrão de grupo Dom Bosco. E nós fizemos esse grupo, e eu passei a voltar a ensinar para eles da forma, a maneira deles atuarem. E aí ficou pesado para mim, eu consegui um patrocínio da empresa e levamos o mestre Biro, que é de Campinas, e ele ficou lá, passou lá 8 meses em Angola, treinando esses meninos, e hoje Bola 8, que é um dos nomes do que mais cresceu na capoeira, hoje já é contramestre e tem uma boa atuação. Muito bom, mestre. A gente sabe que dos alunos do mestre Pastinha, né, tem vários mestres, né, desde aquela época e tal, mas da família dele mesmo, que o senhor tenha conhecimento, filhos, netos, filhas, alguém também continuou capoeira, fez capoeira? Pastinha não teve filho. 3 casamentos que ele teve, mas não teve filho. Ele adotava as filhas até das mulheres dele, mas filho biológico ele não teve. Nem homem, nem mulher. Então, esse legado deixou de ser. Mas ele deixou muitos filhos, muitos angoleiros, que rendem homenagem, mesmo aqueles que não foram aluno deles, mas cultua esse respeito e essa admiração por ele. Então, pode ter sido feito falta a ele, esse filho, mas para o mundo não fez, porque ele era... Eu fiz um vídeo, Saberes, e eu digo que 3 pessoas me influenciaram na minha formação. Meu pai, mestre Pastinha, e Norberto Odebrecht, que era o dono da construtora. Então, essas 3 pessoas me influenciaram, cada um numa fase. Meu pai no meu processo todo educativo, formação de berço, mestre Pastinha na disciplina, nos ensinamentos. Eu era meio briguento, meio porradeiro, como diz na Bahia, na minha idade, né? Na minha idade de adolescência. Ele me deu disciplina, me deu equilíbrio nisso, e depois aí veio o lado profissional, o outro lado profissional.
E eu também, a vida executiva me afastou da capoeira em 1974. 74, quando eu entrei na universidade, eu me afastei. Depois, eu, no Equador, em 1998, 99, a revista Praticando Capoeira, eu vou lhe mandar depois essa reportagem, me achou. Queria saber, porque queriam saber quem era o aluno mais velho de Mestre Pastinha vivo, era João Pequeno, e o mais novo era Genésio Meiquilo. E cadê Genésio Meiquilo? Aí eu fiz uma entrevista desde o Equador, daí em diante eu reacendi com um evento que meu irmão criou juntamente com o Mestre Boa Gente, Mestre Pelé da Bomba, Mestre Bom Cabrito, uma série, Mestre Mala, Mestre Barba Branca. A Gildo teve a ideia, Mestre Gildo Alfinete, de fazer a Roda da Paz, que é todo ano no Pelourinho. Essa Roda da Paz também tem vídeos, e aí houve uma homenagem a mim e a João Pequeno na BCA, lá no Pelourinho, e daí aí eu retomei a capoeira, me reaproximei. Eu me lembrei da entrevista que ele se afastou, estou em matéria, que ele se afastou um pouquinho, depois voltou também. Na hora eu me lembrei muito desse episódio, mas o dele foi para o Cangancha, né? O meu não. O meu foi por afastamento mesmo de opção profissional. Eu sou administrador de empresas. Agora, falar um pouquinho de mim, sou casado com um único casamento, tenho 44 anos de casado, 7 de namoro, então já tenho um bom tempo aí. Tenho 2 filhos, Rodrigo, que mora no Chile, é dentista no Chile, e uma filha, Juliana, que mora aqui em São Paulo comigo. E eu levei 15 anos fora do Brasil com a vida executiva, por isso que eu também me afastei muito. E aí meus filhos aí um pouco se dispersaram, eles quis continuar pelos países latinos, ficou no Chile, e minha filha veio e aí tá aqui comigo. Tenho 2 netos, o caçula é o Max e o mais velho é o Nicolas. Eu vou ensinar aos 2 aí na capoeira. Muito bom, mestre. Eu vejo nos documentários, né? O Dr. Decânio também, ele fala muito de parceria com amor, né? Com prazer. Vocês falam muito, isso tinha muito antigamente, esse respeito com a figura do mestre, né? Hoje em dia se perdeu um pouco, né? É lógico que todo mundo respeita seus mestres, mas eu não sei se é mais a galera do Nordeste, nós nordestinos, que tem mais essa paixão mesmo de falar com o mestre e tal, e vem se perdendo um pouco, né? O mestre, eu diria o seguinte, eu digo assim, ali, você tem um chefe ou tem um líder? Eu digo, eu gosto de ter líder, porque chefe manda e líder convence a você, né? E tem uma diferença entre mestre e treinador. Treinador, ele treina, ele adestra, a dar golpe, a fazer. E o mestre é aquele que lhe educa também. Que não é só o corporal, tem o mental, tem a transferência de conhecimento, a transferência, tá? Não de experiência, porque você não vai, mas da dose da vivência ao aluno. E o momento de conversar na roda, essa é uma das tradições, Mestre Curió, que está se perdendo. O de sentar e dialogar, como se fosse ao pé de uma fogueira, conversar com os alunos, deixar que eles perguntarem, e exercer a comunicação também nesse momento de ensinar. Porque é o seguinte, comunicar não é só falar, é falar e ouvir. Deixar os alunos perguntarem, porque às vezes, na pergunta dele, vem o crescimento também de quem responde. E esse crescimento de quem responde, ele aperfeiçoa como mestre. E essa lindeza aí, né? Maravilha. Ela já está jogando? Faz um trabalho aqui. Ela quer cantar uma música. Eu queria que você cantasse uma música. Olha, eu adorei aquele sapateadozinho de leve que você foi, assim. Aquele passinho pequenininho. Vai cantar uma música? Vamos lá. Vamos lá? Vamos trocar um pouquinho? Diga seu nome com clareza aí. Como é seu nome? Luara. Como? Ana Luara do Sim. E em casa, como é que eles chamam? É o apelido?
Em minha casa me chamavam de Nel. Meu nome é Genésio, mas me chamavam de Nel. E aí eles chamam de quê? Ana, Anne. Meu apelido na capoeira é Guriatã. Ah, perfeito, tá bom. Aí você vai ter que botar vai ter que botar uma legenda na hora que ela disser direitinho, viu? Pra ele conhecer. E você gosta desse nome, apelido da capoeira? Você gosta? Sim, mas foi meu pai que escolheu. Ah, muito bem. Ah, então, ele escolheu o melhor apelido que podia ser do mundo, porque seu pai te ama. Então, não tem outra para essa. É um passarinho nordeste que tem várias cores e imita todos os passarinhos, inclusive gato, cachorro, papagaio, imita tudo. E a figurinha aqui do lado faz tudo também, né? Faz tudo também. É uma maravilha, pronto. Olha, o meu apelido na capoeira eu não gostava, não, porque quem me botou o apelido foi uma pessoa que não gostava de mim, que eu achava eu muito abusado. Aí eu era pequenininho e disse, saia daqui, seu meio quilo, que você é pequeno, não chega nem a 1 quilo. Aí eu chorei para me acabar. Eu não sou meio quilo, eu sou 1 quilo inteiro. E aí ficou assim. Mas vamos ouvir você. Na verdade, a gente tem 3, né? Eu e a Mariposa temos 3 filhas, que é a Dandara, a Maíra e a Luara. A Dandara é Tabiá, a Maíra era Maritaca e a Luara Guriatã. As duas fizeram capoeira, as duas mais velhas. Hoje em dia pararam, fizeram na escola até um certo tempo. E agora é a Lu, cada um na sua fase, né? Ah, Lu. Lu é a caçula. É a caçula. Tem quantos anos? Vai fazer 8 agora em junho, né? Olha só a idade que eu comecei, com 8 anos. Tá vendo? Vamos lá? Amanhã é dia santo, é dia de corpo de Deus. Quem tem roupa vai na missa, e quem não tem faz como meu Paraná. Minha mãe tá me chamando, ó que vida de uma mão quebra bolacha, eu tomo meu café. Era eu, era a Luara, meio quilo ela e eu, Paraná. Paranaê, Paranaê. Bom, fechou? Show, Luara! Que foi? Aí ficou mudo. O que foi que você disse? O que foi que você falou? A Luara, ela sempre me ajuda nos vídeos, ela canta, ela dança, ela toca. Tá aprendendo a tocar algumas coisas e a gente vai fazendo, né? Agora faça uma pergunta a minha aí. Você sabe de onde eu sou? Onde é que eu moro? Onde é que eu... Essa pergunta é de Maceió. Eu sou da Bahia, da terra da felicidade, de Salvador. Você tem que pedir ao seu pai. Você já conhece Salvador? Quando a gente fez a última viagem, a gente passou em Salvador. Fomos lá, né? Alguns mestres lá. Tem uma amizade legal com o Nenel, a gente passou na academia dele. Lua Rasta, Pelé da Bomba. Lua Rasta, claro. Gosto demais de Pelé da Bomba. A gente gravou lá um vídeo à noite, que ele falou para o senhor, né? Só que aí ela ficou em casa, porque a gente foi para Maceió, no curso de capoeira, depois para Lençóis, depois voltou para Salvador. Ficamos mais uns 4, 5 dias para conhecer um pouco, que eu nunca tinha ido, né? Apesar de morar do lado, né? Quando eu morava no Nordeste. Mas tinha um sonho, então foi só eu e Mariposa, a gente foi dar essa oficina, esse curso aí em Maceió, e aí fazer um curso
pessoal do griot lá de Lençóis, depois voltamos para Salvador, para curtir um pouquinho as férias, né? Passear como turista. Tem que ser, exatamente. Mas é isso, mestre. Essa é uma parte da história, tá bem? Tentei resumir bastante aí, e com essa visão. E você, como... Eu vou lhe ser sincero, eu não me considero... Tchau, um beijo para você. Na minha entrevista que eu fiz na Praticando Capoeira, eu digo que eu não me considero um mestre, porque eu não vivo da capoeira, eu não atuo com a capoeira, então eu preferi me adjetivar, vamos dizer assim, como um eterno aprendiz, porque eu aprendo com os mestres da minha geração, com os novos, e aprendo também a cada pergunta que me fazem, eu aprendo também. Então, eu digo o seguinte, sou mais conhecido, mesmo como Genésio Meio Quilo, e o mestre, eu mesmo abomino, porque, apesar de eu ter atuado muito rapidamente no início, eu depois não fiz isso. Eu acho a pessoa que não vive da capoeira e não se dá a capoeira 100% do tempo, não pode ter esse título de mestre. É por isso que eu abomino um pouco essa questão de ser mestre, mas muito mais em homenagem a você e a muitos outros que militam e atuam e vivem da arte, tá? Eu diria hoje que a capoeira, para mim, sempre foi uma paixão, sempre está aqui dentro em mim. Eu treinei diariamente, convivia com a capoeira até dos 8 aos 20 anos de idade, depois a faculdade e a vida profissional me afastou um pouco. Então, mestre era meu irmão, Gil do Alfinete, é você, é mestre Boa Gente, é mestre Pelé da Bomba, e todos esses outros mestres que foi da minha época, mas que eles ficaram na capoeira, militam na capoeira. E a capoeira, para mim, hoje, eu diria, sempre foi para mim diletantismo, é uma coisa que eu fazia, mas não para viver, mas pelo amor à arte e esse amor que eu tenho imenso pelas nossas raízes e nossas origens na Bahia. Tá bem? Muito bom, mestre. Então, mas a gente tem muito isso, né? Essa ideia de respeito. A gente aprende, é lógico, a gente respeita tudo que o senhor falou na questão de não querer ser considerado como mestre, mas mestre, para mim, é muito da tradição oral, né? Do passado, desse respeito pela cultura, pela tradição. Então, eu não consigo olhar para o senhor, por exemplo, de não chamar de mestre. Então, com esse respeito, lógico. Então, tem muita gente que a gente fala, nossa, independente de estar ou não na capoeira, estar dando aula ou não, os senhores trazem todo esse legado, né? Na fala, no gestual, sei lá, no ligar. Esse dia a gente ficou mais de 1 hora conversando. Cara, muita história que não vai entrar para essa matéria, lógico, mas que me trouxe, me despertou para coisas novas e falar, nossa, o mestre Meio Quilo me ensinou umas coisas que eu nunca ouvi na vida. Então, toda vez que eu ligava para você, eu falava, mestre, tudo bem? Mas eu agradeço muito por esse bate-papo, né? Eu ficaria até o dia inteiro aqui, a gente conversando, e essa matéria vai para o ar com um carinho enorme, né? E aí eu sei que você traz também na sua história a história de seus irmãos também, né? Seu outro irmão, que eu tenho falado com ele também. E... O Genaldo Lemos, o advogado, era ele que fazia toda a narrativa da capoeira narrada do grupo Gangazumba. Legal. Eu fiz o convite para ele também, vamos ver. E aí é isso, né? A gente, pelo menos por mim, tenho muito a agradecer, né? Por tudo que eu falou, pelo esse legado que você, né, tem trazido, tem falado e ensinado para a gente. Eu acho que a capoeira precisa muito, né? Precisa muito sentar e ouvir as pessoas mais antigas que têm toda essa trajetória, essa história para ensinar. Né? Olha, eu fiz o prefácio do livro Capoeira Angola, Ginga e Ancestralidade. Foi publicado ano passado. É uma coletânea da capoeira,
que mexe Cobra Mansa também nele, praticamente está muito em cima da atuação de Cobra Mansa, e também vende pastinha de toda a origem de Angola. Vou me desdobrar para arranjar um exemplar para você, tá bem? Vou aí me desdobrar, não sei se consigo, mas vou tentar de todo jeito, ver se consigo esse livro para você, onde eu fiz o prefácio do livro. Eu sou um dos prefacistas do livro, e tem algumas fotos minhas aí da época de Mestre Pastinha, que foi coletado por meu amigo Mauro Rossi, que foi o editor, a editora Barro de Chão, tá bem? Obrigado, Mestre. Obrigado. Um abraço para você, axé, e também admiro o seu trabalho demais, tá certo? Admiro muito, e é por isso que eu estou aqui, porque se eu não admirasse, eu diria a você que eu não estaria aqui, e eu sou seletivo nessas coisas, tá bem? Obrigado, eu que agradeço. Um abraço grande para você, um beijo também para você, meu irmão. Fica com Deus, obrigado. Fica com Deus. Beijo na família. Tá valendo. Tchau, tchau. Lá fora ainda chove. Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro ainda mais você enquanto dorme no aconchego do nosso calor.